Enfim, a situação do Corinthians é realmente tenebrosa dentro de campo. E aí sobra para o técnico, né? Não tem como. Eu reconheço que ele tem as suas limitações, né, táticas, né, e as suas decisões. Realmente ele mesmo falou que é um cara teimoso, mas não é o principal culpado. Aí eles se reuniram para demitir o Antônio Oliveira para tomar a decisão, só que antes da reunião, que foi à tarde, para avaliar a situação do Antônio Oliveira, o Corinthians passou a manhã toda fazendo contatos com técnicos. Então o Corinthians já está em busca de um treinador no mercado da bola. E o que pesou para o Antônio Oliveira não ter sido demitido ontem? Porque o que pesou foi o fato do Corinthians não ter avançado, encaminhado nenhuma contratação com nenhum treinador, porque se tivesse, ele teria sido demitido ontem. Não tem quem colocar no banco domingo contra o Atlético Paranaense. O Corinthians demitiu ontem o Danilo, né, o técnico do Sub-20, que normalmente é o técnico tampão que fica ali que comanda o time quando o Corinthians, né, passa por essa transição de troca de treinadores. Só que eles mandaram o Danilo embora, chegaram a cogitar, viu o nome Rosa, o técnico do Sub-17, porque eles gostam muito desse treinador, né, chegaram a cogitar, mas entenderam que as críticas iam ser fortes, né, falta de planejamento, aquela coisa toda, e não tiveram coragem de colocar o técnico do Sub-17. E aí decidiram manter o Antônio Oliveira até o jogo contra o Atlético Paranaense. Agora a pergunta que se faz, né? Essa é difícil para vocês responderem. E se vencer contra o Atlético Paranaense? Como é que faz? É um treinador que não agrada, que só permaneceu no cargo porque não tinha outro para colocar no banco, vai para o banco de reservas agora comandar o time contra o Atlético Paranaense num jogo, né, que ganha aí as suas, né, seus atrativos, porque o Cuca teve aquela passagem relâmpago pelo Corinthians, enfim, vai enfrentar o Corinthians agora, podendo até derrubar o técnico. Se perder para o Atlético Paranaense, vão demitir o Antônio Oliveira. Mas e se por acaso o Corinthians vem e vence essa partida? Eu acho difícil, mas futebol tudo pode acontecer. Mas resumindo, Domi, ele só ficou porque não tinha outro para colocar no lugar. Que loucura, é aquela situação que você não tem mais o que falar, você fala, eita, né? Para resumir, não tem o que responder, eita. As pessoas começam a mandar os nomes aqui, né, de técnicos, Samir, e provavelmente você deve receber isso muito também na sua DM. O Orlando Orsini pergunta, o Filipão é possibilidade? Aí é apagar a fogueira com gasolina, né? Com gasolina. O Filipão vai gerar mais polêmica ainda, né? Eu acho que aí o Corinthians sempre dá um passo atrás, né? É Luxemburgo, é Mano, é Carille, o Filipão, além de, né, de ser um treinador que já não vive mais o auge dele faz tempo, tem ainda o histórico do Palmeiras, das provocações. Eu sei que, né, talvez não deveria contar isso, mas a gente sabe que o futebol é paixão e conta bastante. O Davidson agora, por exemplo, né, chegou a se oferecer publicamente ao Corinthians. O Antônio Oliveira é um amigo pessoal do Davidson. Não estou falando do Davidson, né? Não estou falando que ele queria o Davidson só por isso, mas insistiu muito, e dentro do Corinthians eles começaram a avaliar, quase cederam na questão Davidson. Mas um dirigente até chegou e falou para mim, ó, Samir, outro Paulo Nunes não. Então acho que esse nome aí, o Filipão, é um nome que, do jeito que o Augusto gosta de confusão, pode até ser, viu, Domi, mas realmente ia gerar muito protesto. O torcedor tem muita rejeição, o torcedor corintiano, em relação ao Filipão. O Paulo Ricardo Lázaro Rosa está falando aqui, tem o Arthur Elias da seleção feminina, traz ele de volta. Deixa ele lá, Paulo. Tá bem na seleção feminina, por favor. É outro projeto, né, Domi? Mas o Corinthians me faz lembrar aquela história de o fundo do poço não tem fundo, entendeu? Porque assim, ano após ano, os últimos. Sempre essa mesma história, né? Trocou essa gestão, esperava-se mudança, aí vem o presidente e fala, o presidente diretor fala, a farra acabou, né? E aí parece que a farra só aumenta, não tô tirando sarro não, mas a gente vê o quanto um clube do tamanho do Corinthians, cada vez parece que a situação piora cada vez mais, né? Agora tem essa questão do treinador, a gente, Samir, parece crônica da morte anunciada, né?
a gente sabe que ele vai cair, né? Mas só não sabe quando, né? Mesmo que ele vença, eu conhecendo o Corinthians, eu acho que dos anos de janela, mesmo que ele vença, quando todo mundo começa a falar, vazam reuniões, vazam a insatisfação de A ou B com o treinador, é um caminho praticamente sem volta, entendeu? A gente viu, eu lembro na época do Silvinho, né? Silvinho, que era um Silvinho, jogador criado no Corinthians, tinha toda aquela coisa, e também começou com essa história, não tá tendo resultado, não, mas o grupo abraçou o Silvinho, né? E de repente cai também, né? Aí depois traz o Lázaro, mesma coisa, sabe? Então já é um. A gente sabe, parece aquele fluxograma de joguinho de game. Ó, caminho A, caminho B, caminho C, caminho D, demissão de treinador, né? A gente já sabe o repertório do Corinthians. E a situação. Falei uma coisa no outro programa da casa que eu apostava nesse elenco do Corinthians que o Corinthians não ia passar por essa situação. Mas só que o ponto é o seguinte: tem que dar tempo, tem que trabalhar, tem que ter no mínimo uma estabilidade emocional para o treinador conseguir ter tempo. Ter tempo de fazer alguma coisa e vai trocar de treinador de novo, mesmo que chegue um novo treinador, com esse elenco vai até se adaptar, até montar uma ideia, aí começa a perder, começa a empatar em casa, começa a ter dificuldade para jogar fora de casa, e aí a estabilidade fora de campo, torcida invadindo, torcida reclamando, torcida protestando, não há como um time desse pensar em apenas pensar em algo maior. Vai ser sempre assim. De novo, mais um ano o Corinthians vai lutar para não cair no Campeonato Brasileiro, Domi, Samir. E Falando. o torcedor, Domi, tem pedido um técnico cascudo. Eles tinham, né? Um técnico cascudo que era o Mano Menezes, mas o Mano Menezes foi demitido. Ele teve uma partida com 14 jogadores somente, né? Teve que colocar os meninos da base, que era do Sub-17 na época que o Corinthians jogava a Copa São Paulo, no banco de reservas. Então, assim, o problema do Corinthians não é técnico, não adianta, né? Tudo bem, o Antônio Oliveira não ajuda. Ele é um treinador com pouco repertório. O Corinthians, desde o primeiro jogo dele até, né, o último jogo nessa semana contra o Inter, eu acompanho todos os jogos do Corinthians, não faltei nenhum. Ele só jogou no 4-1-4-1. Ele não tem variação tática nenhuma. Isso irrita o torcedor. O Corinthians estava perdendo o jogo, ele, né, troca o lateral esquerdo. Enfim, tudo bem, fala que sentiu aquela coisa toda depois na coletiva. O repertório dele realmente é pequeno, mas o Corinthians não tem jogadores, né? O meio-campo do Corinthians é um meio-campo frágil, precisa de peças. O Corinthians contratou muito mal, né? Gastou dinheiro aí com jogadores. O Mateuzinho protagonizou um lance horroroso, né? Não sei se acho que vocês acompanharam nessa semana, uma bola que ele matou no pé, a bola veio no peito dele, caiu, deu um contra-ataque pro Inter. O jogador custou 5 milhões de dólares. Quem faz uma negociação dessa, você contratar um lateral direito, que é o segundo, né, o terceiro ou quarto lateral do Flamengo, por 5 milhões de dólares, para ele ser o reserva do Fagner, não faz sentido nenhum. E agora, até uma informação, viu, Domi? O Corinthians está avaliando uma troca do Pedro Raul com o goleiro Santos, do Fortaleza. O Santos não quis ser relacionado para a última partida do Fortaleza, porque ele tem esperanças aí de vestir a camisa do Corinthians ainda. O Corinthians está em busca, né, de um goleiro no mercado da bola e agora avalia uma troca do Pedro Raul com o Santos. A questão é, o Pedro Raul, vamos voltar naquele assunto, custou ao Corinthians 5 milhões de dólares e tem um salário de 720 mil por mês no Corinthians. É um salário alto, né? Eu não, pelo que a gente acompanha do Marcelo Paz do Fortaleza, não é muito perfil do Fortaleza pagar 720 mil para um jogador, ainda mais, né, o Pedro Raul, que ainda, né, nunca brilhou, enfim, no futebol brasileiro. Então o Corinthians vai trocar um jogador com o Santos, sendo que esse jogador custou mais de 25 milhões de reais, pelo goleiro reserva do Fortaleza, é uma situação complicada. Então o Corinthians está perdidaço no mercado da bola, perdidaço fora de campo, dentro, é uma bagunça total. E uma certeza a gente tem, se mandar o Antônio Oliveira embora, nada vai mudar. O Corinthians tem 5 jogos antes da janela abrir, e é um time que precisa de reforços urgentes. E quando a janela abrir, Dom, ainda tem aquela questão,
o jogador se entrosar, a negociação realmente vingar ou não, porque hoje qualquer jogador, se eu vi lá dentro do Corinthians de algumas poucas pessoas sensatas que ainda tem lá, o Corinthians vai ter sérias dificuldades no mercado da bola, e aí a gente volta na nossa pauta do Abel Ferreira, do caso Willian. Que jogador hoje vai querer jogar no Corinthians? Com a bagunça que está, noticiário, né? O Corinthians no noticiário policial, o Corinthians vivendo, não paga salários. Que jogador? Então, por exemplo, o Wallace está negociando com o Corinthians. Se o Palmeiras chegar o Atlético Mineiro, qualquer outro clube, o cara vai preferir jogar Cruzeiro. em outro clube. No Cruzeiro, exatamente, o Cruzeiro está interessado no Wallace, né? O Rosa ainda lembrou bem. Que jogador? O Corinthians vai ter sérias dificuldades na janela, porque o clube vive envolvido em polêmica, e jogador que vem da Europa, já teve o caso Willian, só está piorando. Eu quero ver como o Corinthians vai contratar esses 6 jogadores que falam que o Corinthians vai trazer, que é realmente uma promessa do Augusto Melo. Eu quero ver como que ele vai fazer para cumprir essa promessa, Domi, sem dinheiro e ainda queimado no mercado. Tá difícil para o torcedor criar alguma esperança, Samir. O Costa Júnior tá pedindo aqui muito para você contar a piada da barreira, mas eu não sei se esse horário pode, então vou me despedir de você antes da gente se arriscar. Beijo, até mais. Um beijo, Domi. Não é que é piada da barreira. Não, é uma piadinha boba, né? Não tem maldade nenhuma. Só que às vezes eu vou para podcast, eu vou participar de outros programas, minha carreira de jornalista acabou, Domi. Eu vou lá, o pessoal fica pedindo as piadas que eu conto, em vez de falar, Samir, traz uma informação. Mas não tem nada a ver, Domi. É engajamento, é um novo mundo, engajamento, entendeu? Essas coisas que engajam, entendeu? Valeu, Samir, muito obrigada. Um abraço, Domi, um abraço, Rosa, e é sempre um prazer participar com vocês. Bom te ver. Valeu. Pablo Tavares diz aqui, só lembrando que que ontem o líder ganhou e venceu. Vamos falar do líder? Igor, bom dia para você. Chega mais aí diretamente do Rio de Janeiro para trazer as informações do Flamengo, que venceu o Bahia por 2-1, gol nos acréscimos do Davi Luiz, com cabelos ao vento, gerando uma série de memes maravilhosos, e a liderança do Campeonato Brasileiro, com esse time todo desfalcado, Igor. Bastidores do jogo, da vitória? Ele só queria dar alegria para a nação e conseguiu, Domitila Becker. Muito bom dia. Bom dia para você, bom dia, Luiz Rosa, bom dia, galera que está acompanhando o nosso De Primeira nessa manhã de Flamengo. Volta à liderança. A efusividade da comemoração, ela, claro, foi explícita depois da partida, né? Todo mundo comemorando, se abraçando muito, Tite entrando no gramado para abraçar os jogadores, e ela se explica pelo contexto do jogo, não só pelo Flamengo ter voltado à liderança, obviamente, né, de uma rodada em que a tabela ajudou e uma situação em que a disputa está muito apertada, mas também nesse contexto em que o Flamengo está tendo que se virar e está conseguindo sobreviver e bem, com os percalços e tal, mas sem esse tanto de desfalque que a gente já falou por aqui, problemas físicos nos jogadores, gente voltando no sacrifício, como o Alan, Bruno Henrique chegou a passar mal e tal, e o time está sobrevivendo e está conseguindo vitórias e desempenho, né, como foi demonstrado principalmente no segundo tempo contra o Bahia. O Bahia, que foi um adversário muito qualificado, um time muito bem preparado pelo Rogério Ceni, um meio-campo interessantíssimo aí nesse dia, que também foi o reencontro do Everton Ribeiro com o Maracanã e com a torcida do Flamengo, foi muito ovacionado, e da parte do Flamengo, enfim, essa comemoração efusiva se explica um pouco por isso, pelo que o time tem feito, tem construído dentro de campo, né? E o fato interessante, até o Mauro César falou que a época do Flamengo Banana já passou, e também para esses 2 jogos especialmente, né? Com o enredo que foi, tanto conseguindo o empate lá na Arena da Baixada, né? A Liga Arena contra o Atlético Paranaense, no último instante, um gol de cabeça, e o Davi Luiz, mais uma vez, usando a cabeça, o Flamengo consegue sair do buraco e consegue uma vitória importantíssima, porque, na minha perspectiva, são vitórias e resultados como esse que fazem diferença no campeonato de pontos corridos, não necessariamente, enfim, golear, mas vencer de goleada por 2-1 ou por diferenças mínimas aí, que ajudam ao time como o Flamengo a somar os pontos, e o Tite, claro, sabe disso e sabe fazer isso também, como a gente já viu em outros clubes como o Corinthians. Agora a gente viu o Tite reclamando muito
na coletiva de imprensa e mandando um recado para o Júlio Avelar, que é diretor de competições da CBF. Olha o que ele falou e o tom que ele falou. Eu vou falar direto para ele. Para o Júlio Avelar, que é o cara responsável do calendário, para ele cuidar direitinho na sua atividade da organização e de tempo de descanso das equipes. Tem atletas, tem pessoas, tem seres humanos que daqui a pouco, com menos de 72 horas, vai estourar. Vai estourar a lesão. Vai estourar um joelho. Vai estourar um tornozelo. Prejudica todo o clube, prejudica uma campanha, prejudica o atleta individualmente. Cuidado. Vou dar de novo o nome. Júlio Avelar, cuidado com a tua atividade. Faça as coisas corretas. Cara, acho que o Tite pode reclamar, né? A gente acompanha todos os treinadores reclamando, inclusive a imprensa reclama muito, né? Com razão também desse calendário, que desgasta os jogadores. Mas achei um pouco grosseiro, Rosa. Você não achou, não? Essa ameaça com o dedo, assim, com... Olha, primeiro que ele tá falando pra torcida, né? Jogando pra torcida, olha, eu tô defendendo as coisas do Flamengo, o Flamengo pode ser prejudicado, mas ele tá... por outro lado também, o Domitila, quando eu vi essa entrevista ontem à noite, né, não vi, lendo no UOL essa entrevista, fiquei pensando no Tite, treinador da seleção brasileira, né? Foram quantas e quantas vezes ele foi lá pensando só na dele, tirou jogador de clube, jogadores importantes, né? E agora, quando ele tá do outro lado do balcão, ele agora tá espinafrando um lugar onde ele conhece bem, onde ele esteve, né? Tô achando meio contraditório, né? Porque ele já passou por isso, ele sabe disso também, né? Ele foi também uma pessoa que também prejudicou os outros, né? Prejudicou muitos clubes, né? Imagina agora se ele fosse o treinador da seleção brasileira e aí ele tirava esse monte de jogadores da seleção, ele iria reclamar? Acho que o Tite também tem que olhar um pouco para o passado dele. Concordo com você, foi um tom agressivo, mas ele tá jogando para a nação, entendeu? Ele tá falando, olha, o meu time pode ser torcedor. Se o Flamengo começar a jogar mal, se o Flamengo perder jogador, não é culpa do Tite, é culpa da CBF, né? Então, transferindo um pouco a responsabilidade, é óbvio que a gente sabe que essa questão do calendário é complicada. Quando o Abel vem falando também muito sobre isso, muita gente falou, o Abel só reclama. Você viu? Ontem o Milito também reclamou dessa questão do calendário, Pedro Caixinha já reclamou, outros também, o Zubeldia tomou pancada muito porque resolveu poupar alguns jogadores contra o Cuiabá e aí perdeu. Só que assim, o único que levou o tom mais acima da média foi o Tite. Eu só acho estranho porque ele já passou por essa situação e agora ele está sentindo na carne o que muitos e muitos treinadores passaram ao longo dos 8 anos e sei lá quanto, quase 8 anos que ele ficou à frente da seleção brasileira, Domi. Qual